Eu estava quase perdendo a esperança de voltarmos à vida antiga, e já não me lembrava mais com facilidade do sossego em que vivíamos, da cordialidade com que tratávamos nossos semelhantes, conhecidos e desconhecidos. Quando eu pensava no passado, que afinal não estava assim tão distante, tinha a impressão de haver avançado anos e anos. Sentia-me velho e deslocado. Para onde nos estariam levando? Qual seria o nosso fim? Morreríamos todos queimados, como tantos parentes e conhecidos? Eu acabo de ler para vocês um trecho do conto A Usina Atrás do Morro, de José J. Veiga, que está contido entre os 12 contos deste grande livro que eu li no apagar das luzes do ano de 2022, um livro que reúne contos de Murilo Rubião, José J. Veiga, Campos de Carvalho e Vitor Giudice. A gente tem 3 contos do Rubião, tem 3 contos também do José J. Veiga, 2 do Campos de Carvalho e 4 do Vitor Giudice, contando ainda aqui nesta edição muito interessante do Grupo Autêntica, com um prefácio bastante esclarecedor do crítico literário e jornalista Miguel Conde. E ele vai falar que estes 4 autores têm algo que os une, que seria uma literatura do estranhamento, que trabalha com aquilo que é considerado esquisito, que foge à norma e que, em alguns casos, na maior parte das vezes, se convém chamar de realismo mágico ou realismo fantástico. Mas nem todos os contos contidos nesta obra e nem todos os autores se identificavam com esta vertente, que é uma vertente literária que teve uma presença muito marcante no início do século XX aqui na América Latina e tem como principal expoente, como vocês sabem, Gabriel Garcia Marques. Mas então, há aqui nestes contos realismo mágico, realismo fantástico? Há sim, porém não há só isso. A gente flerta com textos que vão para o absurdismo e que vão para algo que talvez não esteja nem ainda muito bem definido. Através do humor, a gente percebe ser apresentado em alguns destes contos uma crítica social por trás das alegorias que se fazem em relação a personagens, a cenários, que é o que o José J. Veiga faz muito bem. Ele se considerava um escritor realista, embora ele também tenha aqui contido neste livro um dos seus contos que me chamou muita atenção, até li para o meu filho, que é Os Cavalinhos de Platiplanto. E é bem legal porque neste conto ele é um conto infantil, mas que traz reflexões importantes também para todos nós, já em idade adulta, onde ele vai trabalhar muito forte a questão da perda, de criar expectativas, de relações familiares. Então tem vários desses textos que me chamaram a atenção, do Murilo Rubião, por exemplo, tanto o Pirotécnico Zacarias quanto o Ex-Mágico da Taberna Minhota foram contos que me deixaram bastante mexidos, digamos assim. E também do Campos de Carvalho eu destacaria os 2 também, Os Trilhos e o Espantalho Habitado por Pássaros, porque Os Trilhos ele realmente é uma viagem, tu te perde nesta viagem aqui do Campos de Carvalho, e este é o objetivo do nonsense, do sem sentido, é questionar o vazio da existência humana, o não sentido de estarmos aqui. E fazem isso de diferentes formas. O Giudice, por exemplo, ele tem uma questão de suspense por trás da sua contação de histórias, como aqueles velhos contadores de causos, né, que parece que está conversando contigo no banco da praça, te falando de coisas que aconteceram, que reza a lenda que tenha sido assim. E os personagens daqui a pouco, de tanto trabalhar com algo real, se transformam em algo que seria impensado. Se transformam pela linguagem figurada. Mas será que não se transformam também nestes objetos, mesmo que não figuradamente, mas na sua prática, no seu hábito do dia a dia, na forma como se relaciona com as pessoas e com o mundo? Várias questões interessantes. Uma outra questão agora em relação ao Murilo Rubião. Os textos dele tem uma influência muito forte de como ele se formou enquanto leitor. E claro que isso é comum em diferentes escritores, mas eu acho incrível porque assim, aqui não há uma técnica pensada, elaborada, dentro de um curso onde ele aprendeu com alguém a escrever. É o dom mesmo. E o Murilo Rubião, ele era um grande leitor de Machado de Assis, lá na biblioteca do seu pai, e era também um grande leitor da Bíblia. E sempre há uma epígrafe antes dos seus contos que traz um versículo da Bíblia. E aí depois começa em si
a história. E a gente nota que o conto é muito bom, não é só bom ou regular, quando a gente fica com a ideia da história que foi contada na cabeça. Então, e quando a gente quer dividir com outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui, e que é o que eu fiz com meu filho quando eu li para ele Os Cavalinhos de Platiplanto, do José J. Veiga. Eu acho assim que a gente tem uma oportunidade aqui de conhecer esses autores que são marginalizados dentro da literatura, não sei se a gente pode dizer assim, ou pelo menos esquecidos, que foram colocados à margem de tantos outros que são conhecidos, reconhecidos e aclamados na literatura nacional e com os quais estes 4 que eu tive contato agora não deixam nada a dever, muito pelo contrário. Tem textos deles que nos remetem também a figuras como Franz Kafka. Fica evidente aqui que a gente vai buscar também referências, como falei para vocês no meu vídeo dos 10 mais, e este livro entrou entre os 10 melhores de 2022, eu falei para vocês, fiz referência a ele. Uma coisa que eu notei assim bastante presente é também outros autores do absurdismo. Lembrei muito do Samuel Beckett, eu lembrei de reflexões que são possíveis lendo as obras do Albert Camus. Então, e claro, do Gabriel Garcia Marques também a gente vê algumas influências aqui na forma de elaborar, digamos assim, essa narrativa, essa construção da história, onde a gente vai estar permanentemente flertando entre a realidade concreta e a fantasia, alegorias. Tem sempre essa pitada que também, em muitos casos, é uma pitada de humor, é uma tirada que sai e que não quer te dizer nada, não quer que tu fiques ali quebrando a cabeça para tentar refletir sobre qual é a moral dessa história. A moral pode ser não ter moral nenhuma, a moral pode ser justamente nos deixar confusos, a moral pode ser simplesmente estabelecer com as personagens uma relação de nós com nós mesmos a partir dessa questão do não lugar, do não sentido, do não ter o que explicar, de não ter um porquê daquilo que acabou de ser apresentado, e que é assim muitas vezes também com histórias de vida ou com trechos, digamos assim, passagens das vidas de todos nós. Eu te recomendo fortemente fazer a leitura de Quarteto Mágico, esse livro de contos. É uma boa pedida para que a gente possa entrar em contato com a obra desses autores, e através dessa obra eu me motivei a ir atrás de outros títulos. Falei para vocês aqui também no canal do Sujeito Literário qual o livro que eu estou pretendendo ler de um desses autores, para ficar entre os meus 12 para o ano de 2023, que é a obra completa do Murilo Rubião. Eu tenho ela aqui, tá? Essa aqui eu mostrei para vocês lá no vídeo dos 12 para o ano de 2023. E tem também outros livros desses autores que eu pretendo ler. Do José J. Veiga eu tenho aqui agora A Hora dos Ruminantes. Tenho também do José J. Veiga, para a gente ficar na ordem, Sombras de Reis Barbudos. Todos eles lançados pela Autêntica, estão sendo reeditados, e eu agradeço aqui ao Grupo Autêntica por a gente ter a oportunidade de ler estas obras. Eu comprei esses livros, o Grupo Autêntica não enviou para mim, não estou fazendo jabá, estou falando porque realmente me interessei. Então aí já fica mais um elemento para te pesar se vale a pena ou não embarcar nestas obras, né? Eu indicaria, começa por aqui e depois vê se tu também vai ser tocado, vai ser picado este mosquitinho aí do conhecimento. Campos de Carvalho, o Púcaro Búlgaro, e do Campos de Carvalho eu tenho aqui também A Chuva Imóvel. E do Vitor Jutz eu encomendei uma obra dele, está esgotada pela estante virtual, vamos ver se chega também, se eu consigo fazer a leitura. Mas provavelmente esse ano eu vou ler mais livros destes autores com os quais eu tive contato através do Quarteto Mágico. Essa é a dica de hoje aqui no canal. Aí já perguntando para vocês, conhecem algum desses autores ou todos esses autores? Já leram este livro ou algum dos livros destes autores que eu me referi aqui? Deixem aí nos comentários. Aproveito para te pedir também que te inscreva no canal, que divulgue o nosso conteúdo, que isso é fundamental para que a gente continue produzindo conteúdo e continue por aqui, pelo YouTube, conversando sobre literatura com vocês e dividindo tudo aquilo que a gente tem de mais interessante, que a gente vai descobrindo aí na literatura nacional, internacional, e nos mais diferentes gêneros de livros que eu avalio que podem sim contribuir para transformar a tua vida, para melhorar o teu contato com o mundo, contigo mesmo, com o teu entorno, e a gente possa fazer uma grande transformação no mundo em que a gente vive através da literatura. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.